Bom, pessoal, começando aqui pelo primeiro fator que eu acho muito importante a gente relacionar, então, vendo a apresentação da Vanessa, a gente consegue perceber, né, como o clima está cada vez mais adverso. Então, ano a ano, a gente vai vendo um padrão diferente, né? Então, ele não está seguindo sempre o mesmo padrão. A gente vê que, igual ela comentou, né, a gente está ali muito próximo do ano de 2017, mas muito diferente do ano de 2024. Então, a tendência climática desse ano é um pouquinho diferente. E a gente tem enfrentado vários desafios, né? Então, principalmente em relação à parte de estimativas, né? Como que esses desafios vão acabar impactando a nossa produção, a gente percebe que as lavouras elas enfrentaram desafios climáticos ali em 2024, como, por exemplo, as altas temperaturas e a seca, né? Impactando o desenvolvimento da cultura, igual a Vanessa comentou. E, além disso, também teve a questão dos incêndios. Então, foram registrados, principalmente ali no mês de agosto, na região Centro-Sul, especialmente ali em São Paulo, muitos casos de incêndio que também impactaram na produtividade. Então, se a gente for somar tanto as questões dos desafios climáticos que teve ali em 2024, juntamente com esse impacto que teve do impacto do fogo mesmo em muitas lavouras, né, que acabou diminuindo ali a produção, então a gente tende a ter um cenário um pouco menor em relação, né, à parte da produtividade. Porém, a gente ainda pode traçar algumas estratégias para tentar minimizar esses efeitos, né? Então, o acompanhamento contínuo das condições climáticas, o uso de tecnologias, por exemplo, monitoramento como NDVI, analisar também balanço hídrico, né? Várias ferramentas que podem auxiliar para ajustar a estratégia de colheita e manejo e contribuir diretamente para o aumento da produtividade e qualidade da safra, né? Então, apesar dos desafios, a gente ainda pode traçar algumas estratégias se a gente tiver ferramentas aliadas ali com a gente. Algumas variáveis, né, que podem trazer algumas orientações para a gente a traçar essas estratégias, auxiliar na tomada de decisão, por exemplo, né, a precipitação, temperatura, radiação solar, que pode impactar diretamente. Então, a gente vê ali em relação à precipitação, que em fevereiro as chuvas ficaram abaixo da média nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, também ali no interior do nordeste, e isso acabou impactando bastante a reposição hídrica e o desenvolvimento da cana, né? Então, esse período de fevereiro acabou impactando ali diretamente. No entanto, o início do outono, ele traz uma expectativa de que as chuvas vão ser mais generalizadas em algumas regiões, em comparação com o mês de fevereiro. Então, fevereiro foi ali bem seco, e a gente vê um início de outono um pouquinho mais chuvoso. Para a época ali do outono, né, que já é uma época que está entrando um pouquinho mais no período de seca, vai estar ali um pouquinho, né, contribuindo com a umidade. Em relação à temperatura, a gente vê que o verão ele registrou as temperaturas acima na média em grande parte do país, e isso intensificou a evapotranspiração e reduziu a umidade do solo. Então, principalmente ali em São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, teve esse cenário, né, de temperaturas muito altas, acima da média, impactando bastante. E aí, com a transição para o outono, a gente vê um cenário de que as noites vão ficar um pouquinho mais amenas. Então, isso vai favorecer o acúmulo de sacarose ali no final da maturação, porém é importante a gente analisar como isso vai favorecer, se vai favorecer o suficiente ou não, né? A gente sabe que para a maturação da cana seria interessante que tivesse, né, seguido um padrão de amplitude térmica um pouco maior, e não foi o que seguiu até o momento. Então, a gente tem que continuar acompanhando as condições climáticas, né, para cada região, e ver como que essas noites mais amenas vão estar atuando diretamente ali, se vai favorecer o suficiente ou não esse acúmulo de sacarose. Tem também a questão da radiação solar, então a continuidade de temperaturas muito elevadas e menor cobertura de nuvens pode beneficiar a fotossíntese e a produtividade, né? Mas ela também exige atenção em relação a estresse térmico e hídrico. Então é muito importante também se atentar para esses pontos. Já em relação a eventos extremos, a gente vê que o padrão que a gente viu, né, o ano anterior, ele tende a não seguir de forma tão específica nesse ano. Então, a gente não vê estiagens severas igual a gente viu em 2024, mas tem sim uma tendência, né, de distribuição de chuvas irregulares, então chuvas mais pontuais, não tão generalizadas.
Então, essas probabilidades também indicam geadas, né? Então, pode ter alguns eventos ali de geada durante o inverno. Isso pode impactar também a uniformidade e o desenvolvimento da lavoura. Então, partindo agora para a questão dos principais desafios da maturação, né? Como eu comentei agora há pouco, eu falei sobre a questão da sacarose, né? Se essa amplitude térmica aí vai auxiliar ou não na questão da conversão de sacarose. E aí a gente vê que o cenário atual, ele mostra um padrão de temperatura elevada, chuva irregular, e isso favorece o desenvolvimento vegetativo da cana, né? Então a gente vê aí os canaviais bem viçosos, né? A gente vê que teve um bom desenvolvimento. Porém, ele pode também, esse padrão, retardar a maturação. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando as condições, porque é benéfico para um lado, né? Mas não é benéfico pelo outro. Então, a gente tem que estar sempre atento. Então, o que aconteceu? O padrão dessas temperaturas elevadas mantido, a cultura ela teve condição ideal para realizar a fotossíntese. Então, com essa temperatura elevada, tendo essa fotossíntese, ocorreu o alongamento dos colmos, né? Então, a gente viu que ela teve um desenvolvimento muito bom. E ainda que irregulares, as chuvas elas garantiram umidade suficiente para o crescimento das plantas. Então, a gente viu que teve um verão bem chuvoso, apesar de fevereiro ter caído bem, né? A questão de chuva, muitos lugares ali sem nenhuma chuva, mas ainda assim o verão ele trouxe chuva suficiente para auxiliar nesse crescimento e desenvolvimento. E o balanço hídrico positivo em algumas regiões contribuiu para uma produção de biomassa legal também. Então, por isso que a gente, como eu já falei, né, nota os canaviais bem formados. A alta radiação solar também estimulou a fotossíntese, resultando nesse acúmulo de matéria seca e aumentando também o índice foliar, o que foi bom. Porém, a gente tem também a questão dos principais desafios, né? Então, a gente tem ali, com o acúmulo dessa biomassa elevada, o principal desafio é a conversão ali, garantir um bom índice de ATR para o início da colheita. Então, a menor amplitude térmica, que foi esses dias quentes e as noites também quentes, ela acabou reduzindo a eficiência desse acúmulo de sacarose na cana, e isso dificulta bastante a maturação, né? Então, o excesso do crescimento vegetativo resultante dessas temperaturas aí bem elevadas e também da umidade disponível fez a planta direcionar toda a energia para ela poder se desenvolver bem, para ela crescer bem, né? Então, acumulou bastante biomassa, só que ao mesmo tempo que acumulou bastante biomassa, ela não concentrou energia para reserva de sacarose, foi tudo para o desenvolvimento e não para reserva de sacarose. E aí, com a chegada do outono, né, a gente vê aquele cenário que a gente espera essas noites mais amenas, igual eu comentei. Então, a gente espera uma maior amplitude térmica, né, durante o dia, temperatura mais elevada e à noite mais amena. E isso é um fator chave para estimular a conversão de açúcar na cana. Mas, igual eu comentei, vai ter que acompanhar bem essas questões de condição climática, ver para cada região se vai auxiliar ou se essa amplitude ainda vai necessitar, né, aplicação de maturadores para auxiliar nas tomadas de estratégia. E aí, falando um pouquinho, né, sobre a tomada de estratégia, a gente tem algumas ações ali que são recomendadas, né? Então, o monitoramento climático para identificar esses períodos mais secos e frios, favoráveis à maturação natural, né? Identificar se vai ocorrer ou não. Ter esse planejamento da aplicação do maturador, então a gente sabe que o momento de aplicação ele gera bastante custo, então tem que considerar a previsão climática para evitar perda por chuva após a aplicação. E também o uso do NDVI, tanto para avaliar a uniformidade da lavoura e definir as áreas prioritárias de colheita, como também para auxiliar no processo de identificar quais foram os momentos em que a gente realizou uma aplicação de qualidade, né? Ou se vai ter que reaplicar o produto. Então, é muito importante a ferramenta do NDVI para auxiliar nisso também. Então, ainda falando de aplicação, né, então eficiência de aplicações agrícolas, a gente tem, numa condição atual, o início do outono ele pode trazer esses períodos de maior umidade relativa, então, igual comentei, né,
tende a ter um pouquinho mais de chuva agora, em comparação a fevereiro, que foi bem seco em algumas regiões, e isso vai favorecer a ação de herbicidas sistêmicos. Então, a previsão de chuva isolada, ela exige um planejamento mais detalhado das aplicações para evitar perda por lavagem também. Então, a redução da radiação, ela pode interferir também na fotodegradação de alguns produtos, aumentando a persistência deles no solo. Então, a gente sabe que dependendo do princípio ativo, né, dependendo ali do tipo de produto que a gente vai utilizar, as chuvas ela pode ser benéfica ou não, né? Então, é muito importante estar analisando isso também e tomando a decisão de qual vai ser o tipo de produto que vai ser aplicado. Então, muitos herbicidas, principalmente aqueles que não, os não sistêmicos, né, eles possuem algumas moléculas que são quebradas quando expostas à luz solar. Então, com menos radiação solar, essa degradação ela vai acontecendo de uma forma mais lenta, e aí vai prolongando a permanência desse produto no ambiente. E aí, durante períodos mais nebulosos ou chuvosos, a menor radiação solar, ela reduz a taxa de fotodegradação, enquanto a umidade favorece os processos como lixiviação, que é a movimentação do produto no solo. Então, pode acabar levando ele para a camada mais profunda. Então, tudo vai ter que ser adaptável, né, de acordo ali com as condições da sua região. E aí a gente tem também algumas implicações agronômicas, né, referente a essa questão da aplicação. Então, a gente vai ter uma maior persistência de herbicidas no solo, que pode ser benéfica para o controle prolongado de plantas daninhas, reduzindo a necessidade de reaplicação. Então, quando a gente utilizar os herbicidas que persistem ali no solo, né, a gente tem que se atentar a isso, porém também tem que ver o risco de fitotoxicidade. Então, caso a cultura subsequente ela for sensível ao resíduo que foi aplicado, e aí pode ocorrer essas questões de fito, né? Então, pode acabar impactando ali na próxima cultura. Questão de possível impacto ambiental, é importante estar atento, né? Então, produtos que eles acabam se movimentando no solo, quando tem a chuva, quando tem a lixiviação, ele pode ser levado para essas camadas mais profundas, atingindo, né, corpos hídricos. Então, é muito importante estar atento para isso também. Então, de forma geral, eu digo que é muito importante estar analisando as condições climáticas na hora de realizar a aplicação, tanto para um planejamento eficiente dessa aplicação, mas também para reduzir perdas, né? Então, a gente não quer gastar muito e ter uma perda do produto. Então, a gente tem ali tempo da equipe, né, que para ir para campo, a gente tem o produto que já foi preparado e precisa ser aplicado. Então, por isso, esse momento de planejamento ele é muito importante. Utilizar ferramentas que auxiliam nesse planejamento é muito importante, né? Ter uma otimização do uso de defensivos, garantindo um melhor custo-benefício. A gente também tem essa questão da sustentabilidade, que é a redução do impacto ambiental, e também o aumento da eficiência no controle de plantas daninhas, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração na hora de aplicação. A gente tem aqui também que se atentar em relação ao balanço hídrico, principalmente, né, como eu comentei, fevereiro foi seco, agora vai começar um pouquinho de chuva, né, início de outono, e esse início de chuva, né, ele pode ser positivo ou negativo, né, então se a gente parar para pensar que pode chegar uma chuva isolada ali, no meio da operação de colheita, né? Isso pode atrapalhar, pode ter que interromper uma operação ao longo do dia por conta dessas chuvas que estão chegando, mas também pode contribuir, né? Porque principalmente para aqueles locais onde tem cana que estão em desenvolvimento vegetativo, como teve essa redução de chuva em fevereiro, uma chuva agora vai auxiliar bastante. Então, tudo a gente tem que analisar o objetivo, né? Então, em relação ao balanço hídrico, a tendência de redução nas chuvas a partir do outono, ali que vão ser os meses mais frios, né, o mês de inverno, ele vai exigir um acompanhamento maior do balanço hídrico para evitar esse déficit hídrico severo, né? Então, a gente teve um verão chuvoso, teve um fevereiro bem seco, né? E aí a gente precisa estar acompanhando ali, principalmente nos próximos meses, quando entrar os meses ainda mais secos. A previsão das temperaturas, elas vão continuar acima da média, pode acelerar a perda de umidade do solo e aumentar a necessidade de irrigação.
Então, o monitoramento da umidade do solo, ele vai auxiliar no planejamento da colheita, evitando as perdas aí de produtividade por déficit hídrico. Então, é bem interessante a gente ter sempre com a gente o auxílio de tecnologias que trazem essa informação de balanço hídrico, principalmente aí em tempo real, para auxiliar a definição de estratégias de irrigação, fertirrigação e manejo do solo também. E eu acho que também o principal é a gente conseguir planejar onde a gente vai direcionar os esforços, né? Então, fazer um melhor planejamento de áreas que realmente estão necessitando desse melhor planejamento, para reduzir a queda na produtividade. E aí, seguindo aqui, um ponto muito importante que a Vanessa comentou, foi que por conta, né, das altas temperaturas que estão sendo previstas aí para esse ano, a gente vê um maior risco de incêndio também. Então, é muito importante a gente se atentar a essa questão. Então, apesar do ano de 2025 ser um ano que não vai ter grandes estiagens, as temperaturas elevadas, elas podem impactar sim. Então, sendo assim, a gente precisa se manter atentos, né, no monitoramento de incêndio. O fogo na lavoura, ele pode causar grandes prejuízos econômicos e ambientais também, além de comprometer a segurança das operações, dos colaboradores, então é muito importante estar atento. Na CIAN, a gente atua desde a prevenção até a defesa jurídica, então a gente oferece ferramentas que auxiliam no monitoramento, na rápida resposta ali de incêndios e também na geração de relatórios detalhados para embasamento técnico. A gente atua em várias vertentes aí nessa parte de monitoramento de incêndios. E um ponto muito importante, pessoal, que às vezes muitos acabam falando, não dando tanta atenção para essa questão, parece até clichê de falar que tem que ter a manutenção de aceros, né? Porém, a gente vê que é uma coisa que é muito importante de estar regular, principalmente em casos onde a usina ela é autuada, a condição do acero ela pode ser determinante para a aplicação de uma multa ou não. Então, é muito importante ter os aceros bem estruturados ao redor das áreas produtivas, que é uma das principais estratégias ali para conter o avanço das chamas, né? Então, isso é muito importante. Um acero eficiente, ele reduz a propagação do fogo e facilita o trabalho das brigadas no combate também. Além disso, é muito importante ter uma equipe muito bem treinada, né, para esse momento. Então, não adianta ter equipamentos, tecnologias, se a equipe não estiver bem treinada para usufruir, para utilizar esses equipamentos e tecnologias. Então, investir na capacitação dos brigadistas, garantir que eles saibam agir com rapidez e eficiência no momento crítico, isso é extremamente importante. Comunicação, pessoal, acho um ponto que é crucial. Tanto a questão de ter um ponto focal responsável ali, ter uma pessoa de gestão das brigadas, melhora a tomada de decisão e evita a confusão na hora do combate ao fogo. Então, às vezes, precisa fazer um auxílio em apagar um incêndio ali de uma propriedade vizinha. Tem que ter uma pessoa ali responsável para essa troca de informações, né, manejar a equipe. E, além disso, uma comunicação clara e eficiente, ela vai ser crucial nesse momento, porque ela é essencial para otimizar o tempo de resposta e facilitar a integração ali das equipes também. Outro ponto é em relação aos equipamentos disponíveis ali para a equipe, né, principalmente o pessoal da brigada. Então, manutenção e limpeza dos equipamentos. O equipamento mal conservado, ele pode comprometer todo o combate ao incêndio. Então, caminhões-pipas, abafadores, EPIs, eles precisam estar em perfeito estado de funcionamento e sempre prontos ali para utilizar. Outro ponto é também um olhar mais sensível para o maquinário agrícola. Então, às vezes, a gente dá atenção, né, para esses outros pontos, mas aí acaba não fazendo as revisões completas ali do maquinário agrícola, e eles mesmos podem ser um ponto, né, de início de incêndio. Então, às vezes, uma falha ali no equipamento, o equipamento que não estava com a limpeza em dia, pode acabar gerando um caso de incêndio. Então, é muito importante se atentar a esses pontos também. Além disso, é muito interessante ter um monitoramento climático, condições com baixa umidade, altas temperaturas, elas podem impactar
Então, a gente tem um monitoramento satelital, um monitoramento climático também, auxilia muito no processo. Então, o monitoramento satelital, por exemplo, ele permite identificar os focos de calor rapidamente e já direcionar a brigada para o local correto. Então, ele pode ser um grande aliado aí. Além disso, ter também ferramentas para monitorar as rotas do caminhão, para garantir que eles cheguem o mais rápido possível no local do incêndio. Então, isso também facilita vocês estarem, né, dentro do escritório, sabendo onde está localizado os carros-pipas, ter um monitoramento climático para ver quais são as regiões de maior risco, né, que estão aí com alta umidade, baixa umidade, temperatura alta, vento forte, que tem um risco maior para vocês já realocarem esse pessoal em locais estratégicos, isso é muito importante. Como eu comentei, né, tem a questão do monitoramento climático, então essas condições de baixa umidade, alta temperatura e vento forte, ela aumenta o risco de incêndio. E você poder antecipar essas áreas mais vulneráveis e agir de forma preventiva é muito eficiente aí na hora da operação. Todos esses pontos que eu falei para vocês, eles acabam, né, quando eles são praticados em conjunto, eles acabam impactando na redução do tempo de resposta. Então, quanto menor o tempo de resposta, menor vai ser o dano causado pelo incêndio. A CIA, por exemplo, ela envia alertas tanto, né, no e-mail, tem o dashboard também que envia alerta, a gente envia no Telegram, e uma funcionalidade legal é que a gente envia alertas no Telegram com a rota do Google Maps para facilitar a chegada mais rápida do brigadista no local. Então, é interessante vocês terem ferramentas, né, traçar estratégias que auxiliem também na redução do tempo de resposta. Outro ponto extremamente importante é o registro das informações. Então, sempre registrar todos os detalhes do incêndio, horário, localização, tempo de combate e os impactos que tiveram, né, nesse incêndio, os hectares afetados e tudo mais, é fundamental para análise futura, ajuste na estratégia e prevenção também, até mesmo em relação à defesa jurídica da empresa. Então, às vezes, vocês acabam sendo autuados, né? Você já tem ali um pré-relatório, já tem informações que podem auxiliar nesse momento de defesa. A CIA, ela disponibiliza um aplicativo de apontamento de combate integrado dentro da própria plataforma. Isso é muito bacana, que você já consegue registrar a informação, ela já fica ali, você consegue imprimir em PDF, então é uma ferramenta que auxilia bastante. Bom, como eu comentei, né, durante toda a apresentação, tanto questão climática como também a prevenção de incêndio, a prevenção vai ser sempre a melhor forma de evitar perdas com incêndios. Então, quando o fogo acontece, uma ação rápida e coordenação eficiente, elas vão fazer toda a diferença. Então, as ferramentas que a CIA ela traz, ela é possível monitorar, agir rapidamente e também registrar as informações com precisão. Então, dessa forma, a gente garante uma safra mais segura e produtiva. Então, eu queria agradecer a atenção de todos e muito obrigada.